A sabotagem e a mendiga negra avisou ao milionário termina em um desfecho chocante. Em uma metrópole repleta de arranha-céus dourados e ruas empoeiradas, Victor Silva reinava como um titã. Multimilionário cobiçado, ele andava como se o mundo lhe pertencesse. Sua presença era envolta em arrogância, mas tinha um charme que cativava a todos. Sua risada ecoava como sinos no coração do centro financeiro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um canto esquecido, Esmeralda, uma mendiga de pele negra e cabelos desgrenhados, observava. Ela era uma mulher enigmática. Seus olhos refletiam segredos que poderiam redefinir a sorte de Victor. Em dias ensolarados, ela se sentava na calçada, envolta em tecido puído, contando histórias de um passado que poucos conheciam. Certa vez, ela havia se aproximado de Victor em um de seus passeios. Cuidado com o que está prestes a fazer, Sr. Silva. Uma sombra se aproxima do seu império, alertou. A voz trêmula, mas firme. Victor virou asco. Cuidado, Victor. Alguém observa. E o ruído de vidro quebrando e sirenes ao fundo se tornaram parte da sua rotina. Amigos o abandonaram. Seus relacionamentos desmoronaram sob o peso do desespero. As ruas gritavam com vida e desigualdade, refletindo o caos dentro dele. Victor estava perdendo o controle, e tudo que ouviu de Esmeralda ecoava em sua mente, uma sombra persistente. Quem era aquela mulher? O que sabia? Fim de semana após fim de semana, ele se viu voltando ao mesmo lugar, procurando pela mendiga que lhe dissera a verdade, em meio ao fedor de álcool e as flores murchas que ela vendia. Quando finalmente a encontrou, as palavras dela o atingiram como tiros. O passado é um fio invisível que une nossas vidas, Victor. E então, ela revelou algo que cortou seus pensamentos. Ela era parente de sua mãe falecida. O tempo parou. Tudo o que sabia sobre si mesmo, sobre sua família, estava sendo reescrito com um novo significado. Como isso era possível? Enquanto ele lutava contra a urgência de ouvir mais, uma explosão ao longe o despertou. Um carro em chamas iluminava a noite escura. O jogo estava se intensificando. A cidade vibrava com energia tumultuada. E as forças desconhecidas que lutavam contra ele pareciam cada vez mais próximas. Seu legado estava em risco. Victor, finalmente decidido, enfrentou a mendiga. Mas, quando deu o primeiro passo na direção dela, a tensão pairou no ar como uma tempestade prestes a estourar. Você não sabe quem está realmente por trás disso, Victor, disse ela, antes de desaparecer na multidão que agora parecia ameaçadora. Caprichoso, ele estava preparado para mergulhar em um abismo de verdades e mentiras. Mas a pergunta pulsava em seu coração. Estava pronto para a verdade que poderia mudar tudo? Afinal, um verdadeiro antagonista poderia ser alguém muito mais próximo do que... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Quando Victor avança em direção a Esmeralda, a multidão parece se fechar ao seu redor, como se a cidade estivesse armando uma armadilha. O burburinho aumenta, sonoro e nervoso. O medo sobe pela sua espinha enquanto ele tenta ficar calmo.
O olhar da mendiga é intenso, um misto de compaixão e medo. Você não sabe quem está realmente por trás disso. Victor! Ela desaparece na multidão, como um espectro que instiga mais perguntas do que respostas. Antes, um carro explode em um brilho flamejante e os transeuntes gritam, correndo freneticamente em todas as direções. O calor do fogo arde em seu rosto e o cheiro de borracha queimada invade suas narinas. Ele se afasta, o coração pulsando furiosamente. Isso é uma loucura, ele pensa, sentindo a adrenalina tomar conta. A explosão ecoa em sua mente, substituindo os ecos das ameaças anônimas que o assombravam. Patrulhas da polícia cercam a área, enquanto sirenes gritam ao fundo. Ele vê Esmeralda ao longe, seus olhos fixos não no caos, mas em Victor. Algo nela está mudando, o que ela sabe. Ele decide que precisa de respostas. Em meio ao tumulto, ele percebe algo no chão. Um objeto brilhante que reluz sob as luzes do incêndio. Curioso, ele se abaixa e pega o que parece ser um pendrive. O simbolismo não lhe escapa. Será uma pista, uma chave para entender o que realmente está acontecendo? Como se estivesse apenas esperando por esse momento, a voz de Esmeralda ecoa novamente em sua mente. O passado é um fio invisível que une nossas vidas. Ele não consegue resistir. Ao invés de correr, ele se dirige à esquina onde viu Esmeralda pela última vez. Mas a mendiga não está mais lá. Em seu lugar, um grupo de jornalistas se aglomera. Alguns filmando a cena, outros entrevistando testemunhas. Os flashes das câmeras são como imagens cruzadas de sua vida inteira. Flashes de um passado que ele pensava ter deixado para trás. Num acesso de coragem, ele se aproxima de um repórter. O que aconteceu aqui? Pergunta, a voz tremendo. Uma série de ataques direcionados a figuras públicas. Especula-se que a próxima vítima pode ser alguém do seu círculo. Victor, você está seguro? O repórter foca o olhar em Victor e ele sente a pressão de milhões de olhos sobre ele. Seu mundo está desmoronando e ele precisa agir rápido. Sem pensar, ele decide abrir o pendrive assim que conseguir um momento de privacidade. Ele retira o aparelho do bolso e, às pressas, encontra uma cabine de telefone abandonada. A tela brilha e sua mente começa a girar. O que se esconde aqui? Ele pulou o pendrive e as pastas se abriram como feridas expostas. Documentos, gravações, nomes. A conexão se torna nítida. Pessoas que ele conhecia, algumas próximas, outras de longe, todas entrelaçadas por um passado sombrio. Então ele encontra um arquivo intitulado A Verdade sobre Sua Mãe. O título causa uma onda de nostalgia e dor. As pulsações do seu coração ecoam em seus ouvidos. Ele hesita, mas uma força interior o impele a abrir o documento. O que ele lê dentro faz seu organismo congelar, desfazendo a adrenalina que corria em suas veias. Erros, traições, segredos obscuros que ligam Esmeralda a um passado que ele nunca poderia ter imaginado. O que ele descobre é devastador. Não apenas sobre sua mãe ou Esmeralda, mas uma rede de corrupção que se estende por sua riqueza, suas conquistas, suas relações. Tudo o que fez antes, tudo o que construiu, agora parecia uma farsa. E a imagem do homem que se considerava invencível começa a desmoronar. Ao sair da cabine, ele se depara com uma figura familiar. É um amigo de infância, alguém que achava que havia deixado para trás. Mas por que ele está aqui, no meio disso tudo? Victor! Ele grita, o desespero em sua voz. Precisamos conversar.
Há coisas que você ainda não sabe. Ele para, sentindo o chão desabar sob seus pés. O que mais está escondido? O que mais ele precisa descobrir antes que seja tarde demais? O pavor toma conta de sua mente. E no fundo, ele percebe que o verdadeiro jogo apenas começou. Victor ficou paralisado, a mente girando com as últimas revelações. O que estava acontecendo? Ele olhou para o amigo de infância, a expressão preocupada e a voz trêmula. Por que você está aqui, Ricardo? O que você sabe que eu não sei? A urgência na voz dele ecoou na cabeça de Victor como um sino. É sobre a sua mãe. Tem coisas que você não conhece, coisas que ninguém sabe. Ricardo respirou fundo, como se estivesse carregando um peso imenso. A família dela, Ismã, Esmeralda, ela não é quem você pensa que é. Aquelas palavras eram como um soco no estômago. O que você quer dizer? Ela é parente, isso é tudo que sei. Ricardo gesticulou, nervoso. Não, Victor, não é só isso. Pensa, realmente, você não percebe? Você a conheceu e não é só uma mendiga. A ligação dela com a sua mãe tem uma história obscura e envolve pessoas poderosas. Ela foi sumariamente excluída por pessoas que devem muito a você agora. O terror e a confusão se misturaram no coração de Victor. O que você está dizendo? O que mais eu preciso saber? Ele percebeu que estava se tornando um alvo. As ameaças, as explosões, tudo parecia ligado a ele, de alguma maneira obscura. Os sons do caos ao fundo se tornaram um mero sussurro. Um grito estrondoso cortou o ar, arrepiando a coluna de Victor. O veículo se aproximava a toda velocidade. Ele não teve tempo para pensar. Instintivamente, puxou Ricardo para o lado. E no instante seguinte, o carro passou, derrapando, e em seguida, a explosão. O impacto lançou os dois ao chão, e o mundo ao redor pareceu desmoronar em chamas. Victor se levantou, ofegante, as mãos tremendo. O que estava acontecendo? Ele não conseguia raciocinar. Havia fumaça por todo lado. O calor queimava sua pele, e o grito de pessoas feridas preenchia seus ouvidos. E no meio de todo esse caos, sua mente fixou-se novamente em Esmeralda. Ela sabia algo que ele não sabia. Uivando, ele se levantou, empurrando o corpo em direção ao local onde a mendiga estava antes. Mas as pessoas corriam. Os socorristas lutavam contra o fogo. O que ele procurava? A terceira peça desse quebra-cabeça? E então, na confusão, uma jovem se aproximou, com uma expressão familiar nos olhos. Um choque percorreu seu corpo. É você, Clara? Ele mal podia acreditar. Sua antiga namorada, uma memória que ele pensava estar enterrada. Victor, você precisa ir. Eles estão atrás de você. Você está em perigo. Ela olhou por cima do ombro, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eles não vão parar até que você desapareça. Desaparecer pra quê? A raiva e o desespero se misturavam. Você sabe que eu não fiz nada. A incredulidade estava estampada em seu olhar. Muitas pessoas à sua volta não entendiam, mas Clara sabia. Ela sempre soube. Antes que ele pudesse perguntar mais, um grupo de homens se aproximou. O modo como andavam era ameaçador. Ele percebeu a tensão no aire, como uma corda prestes a se romper. Você se meteu em algo muito maior do que você imagina, Victor, gritou um deles. Essa mulher aí, ela está no meio de tudo. Não queremos você, mas acredite, vamos chegar a ela. Nesse momento, tudo mudou. Clara puxou Victor para um lado, a adrenalina tomando conta. Precisamos sair daqui, agora! Victor, atônito, teve uma epifania. Esmeralda, a mulher que nunca havia considerado digna de sua atenção, tinha um papel crucial em tudo isso. Seu nome agora pairava como um espectro, uma sombra em sua vida que ele não poderia mais ignorar. O jogo que antes parecia ser sobre poder,
agora se tornara um pesadelo pessoal. Com o coração na boca e os homens se aproximando, ele precisava decidir: seguir Clara ou encontrar Esmeralda e descobrir a verdade de uma vez por todas. O caos ao seu redor era apenas um reflexo da tempestade dentro de sua mente. As sirenes cortaram o ar novamente. Ele não tinha mais tempo. O que vou fazer? O desespero tomou conta e, no fundo, uma pergunta ficou ali irreprimível. Ele realmente conhecia sua própria história? No momento em que Victor se depara com as advertências de Clara e as sombras se aproximam, seu coração acelera. Ele sente a pressão. Precisamos sair daqui. Agora! Clara repete, a voz cortante como vidro quebrado. Victor olha para trás e os homens estão muito próximos. Mas antes que ele possa fazer qualquer movimento, algo explode perto deles. O barulho é ensurdecedor e tudo ao redor parece se desintegrar. Luz, fumaça, gritos. Uma onda de calor o atinge e ele puxa Clara para longe, tentando controlar a respiração. O que está acontecendo? Quando ele recupera um pouco da visão, um homem conhecido avança na multidão. É Felipe, seu ex-sócio. Alguém que ele pensava ter deixado para trás. Victor, espera, eu posso te ajudar! Grita Felipe, um desespero evidente em seus olhos. Mas a tensão é palpável. Os homens ameaçadores estão focados em Victor, em suas ameaças implícitas. Felipe, não é a hora! Victor começa, mas antes que possa terminar, algo inesperado acontece. Clara, com um olhar que diz tudo, se desprende de seu braço. Ela avança em direção a Felipe. Você! O que você está fazendo aqui? A dor e a raiva em sua voz são como facadas. Victor observa a cena se desenrolar, chocado. Clara, não! Mas ela ignora, enfurecida. Você me deixou para trás! O que está planejando? Felipe dá um sorriso desconcertante. Eu só estou ajudando, Clara. Você sabe que há coisas que você ainda não entende. Esta cidade, Victor, ele é só a ponta do iceberg. Jeito de falar? Mas o que quer dizer com isso? Victor pergunta confuso, o nó na garganta apertando a cada palavra. Então, tudo muda. Clara sussurra algo para Felipe. As palavras não são audíveis, mas Victor percebe uma ligação, um código que só eles duas entendem. Felipe coloca a mão no bolso e, de repente, puxa um objeto. Um pequeno dispositivo, algo que brilha na luz do caos. É a chave para tudo. Tá tudo gravado aqui. O corpo de Victor se tensiona. O que ele quer dizer? Você não pode fazer isso! Clara grita, mas já é tarde demais. Os homens se aproximam, filhas da execução. Você não entende, Clara. Você está no meio de uma rede que vai muito além de nós. A adrenalina pulsa em Victor. Ele também está no meio disso tudo, mas como? Ele tenta gritar, mas as palavras ficam presas na garganta. A percepção de que Clara pode estar envolvida em algo tão profundo e sombrio o atordoa. Ele tem que manter os olhos abertos. Não pode se permitir ser enganado novamente. Subitamente, o clima muda. Os homens ameaçam se envolver. O pânico cresce e Clara, tensa, enfrenta Felipe. Você prometeu que nunca usaria isso contra nós. As palavras são cortantes e Victor sente que tudo o que conhecia está prestes a desmoronar. A tensão explode quando uma unidade de operações especiais aparece do nada, cercando todos. O barulho é ensurdecedor, gritos misturados ao som de helicópteros. O líder da operação aponta diretamente para Victor, sua arma em punho. Silva, estamos aqui para te proteger. Você precisa vir conosco. Victor, sem saber se deve se sentir aliviado ou mais apavorado,
olha para Clara e Felipe, agora em um confronto. Ele vê a verdadeira natureza daquela união. Vocês têm algo a ver com isso. O que está acontecendo? Ele grita, a voz ecoando em meio ao terror. Ele percebe que a conexão com Esmeralda, com seu passado, é mais profunda do que nunca poderia imaginar. Mas antes que alguém possa responder, Clara é levada num movimento brusco por um dos homens. Ela grita, Victor, não confie neles! O choque e a confusão tomam conta. Ele sente que está prestes a perder tudo novamente. Desorientado, ele fica paralisado, a mente borbulhando com perguntas. Quem são eles? O que mais está escondido? E no fundo, a verdade começa a emergir. Aquela que poderia mudar tudo. O clima fica mortalmente quieto. Apenas o som da natureza agitada. E ele sabe que o verdadeiro jogo apenas começou. No ápice do caos, ele percebe: o que se desenrola não é apenas sobre poder, mas sobre seus próprios laços de sangue. O fio invisível que liga cada um deles pode ser a sua salvação ou a sua condenação. E a sombra de Esmeralda está mais presente do que nunca. Com isso, a única pergunta que ecoa em seu coração é: estarei pronto para a verdade? O clima estava insuportável. O caos em volta era uma tempestade de gritos, fumaça e ignição. Victor ainda estava paralisado. Ele não sabia que decisão tomar. Olhou para Clara, que tinha insistido para fugirem, mas agora estava sendo puxada por um de seus captores. O desespero nos olhos dela o golpeou como um soco no estômago. Não! Ele gritou, mas seu corpo parecia preso ao chão. O medo e a confusão dançavam em sua mente, deixando-o sem ar. O que estava acontecendo? Clara continuava sendo levada, as palavras desesperadas escapando de seus lábios. Victor, eles vão te pegar, você precisa correr. Mas, ao invés de correr, ele viu Felipe avançar. O ex-sócio, que até então parecia ser uma possível salvação, agora estava cercado por sombras ameaçadoras. Eu só queria ajudar, ele gritou, sua voz se perdendo no tumulto. Mas havia algo em seu olhar, algo que Victor não conseguia decifrar. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um clarão ofuscante iluminou a cena, seguido de um grito. As sombras se forem, e uma explosão de fumaça e fogo tomou conta da esquina. Os homens que cercavam Victor e Clara foram lançados ao chão. O ruído da explosão cortou o ar como uma faca e ele sentiu a onda de calor invadir seu rosto. Instintivamente, Victor fechou os olhos. Quando abriu novamente, um silêncio estranho envolvia tudo. As pessoas estavam paradas, atordoadas. O que acabou de acontecer? Ele sentiu o coração pulsar descontrolado. Clara estava fora do alcance. Mas agora, em meio à confusão, nada parecia claro. Felipe estava no chão, sua mão segurando algo. Algo que reluzia. Com o impulso, Victor avançou. Que ele estava fazendo? Ele precisava saber. Ao chegar perto, viu que Felipe estava pálido. Victor! A voz dele mal saía, como se tivesse perdido toda a força. Você não pode deixar que descubram a verdade. Victor estendeu a mão, pegando o que parecia um pequeno dispositivo. O que é isso? Ele perguntou, a incredulidade despontando a cada segundo. O que Felipe tinha em mãos era mais do que um simples objeto. Era o fio de tudo. É um registro. Gravações que provam tudo. Ele soltou. E a respiração de Victor ficou presa. Então, antes que pudesse processar a informação, o céu se iluminou de novo. Não era a luz da explosão, mas uma figura que surgiu na penumbra. Um vulto familiar. Esmeralda! As sombras se afastaram e, como um espectro, ela apareceu diante dele.
Victor, deixe isso! Você não sabe o que está fazendo! Sua voz ecoou. Mas não havia tempo para explicar. O caos estava de volta. Tudo está ligado a você. Você sabia e não me disse! Ele gritou, a raiva crescendo. Ele sentia que o mundo havia girado ao contrário. E quando pensou que tudo já era sufocante, ouviu o som de passos pesados se aproximando. Mas então, ao olhar para Esmeralda, algo clarificou. Seu olhar era intenso, cheio de segredos não ditos. O que você realmente é, Esmeralda? Quem você acredita que é? Ele estava prestes a tirar a máscara, quando, de repente, a explosão de um segundo carro cortou o ar. E tudo ao redor deles desabou em chamas. Na confusão, ele viu Clara sendo arrastada para longe. Victor, não me deixe! Ela gritou. Mas os homens estavam ficando mais perto, e uma sensação de impotência o dominou. O caos tomou conta, e no centro dele, a mensagem antes perdida dentro da mente dele começou a emergir com força. Ele notou que Felipe se aproximava com um olhar sombrio. Victor, a verdade é mais escura do que você imagina. O que você acha que sabe sobre a sua família, sobre Esmeralda, não é nada. A respiração dele começou a falhar. Ela é: não posso. As palavras escaparam. E então, um som. Um clique. O pânico tomou conta. O que Felipe havia feito? O que mais ele sabia? Então as peças começaram a se encaixar. O fio invisível que conectava todos eles não era apenas um emaranhado de segredos, mas uma rede complexa que poderia destruí-los. Victor sentiu um aperto no coração. Era mais que uma traição, mais que uma revelação. Era um abismo que se abria sob seus pés. Ele olhou para a Esmeralda e nela viu um reflexo de tudo que ele ignorou. Você tem que me dizer a verdade agora, antes que seja tarde. Ele sabia que a resposta que buscava, a verdade que poderia salvá-los ou afundá-los, estava prestes a ser revelada. Mas antes que alguém pudesse falar, as nuvens de fumaça se dividiram e uma nova figura apareceu. A última pessoa que ele esperava. As palavras dela cortaram o ar gelado. Oi, Victor! Surpresa! Era sua mãe, com uma expressão que misturava pena e um sorriso enigmático. O mundo pareceu congelar. O que aquilo significava? O que ele realmente conhecia? E a pergunta reverberava em sua mente. Quem era ele de verdade? Victor estava paralisado. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. A figura da mãe, que ele acreditava ter perdido para sempre, estava bem ali, em um momento que desafiava a lógica. Seu rosto apresentou uma expressão de preocupação, mas havia também um brilho de dor. Como ela poderia estar diante dele, exatamente agora, em meio ao caos? Oi, Victor! Surpresa! As palavras dela cortaram o ar. Era como se um laço invisível estivesse preso entre eles, puxando-o para um passado que ele pensava ter deixado para trás. Mas nada estava claro. E enquanto a fumaça pairava, ele se perguntava por que ela estava ali. Você precisa ir! Eles estão atrás de você! A voz de Clara ecoava ao fundo, mas ele apenas a ignorou. O foco estava em sua mãe, que parecia saber mais do que estava revelando. Mãe, o que você está fazendo aqui? A urgência na sua voz mal escondia a confusão. Ela hesitou. Naquele momento, com a sombra se aproximando, um sentimento de perda e traição passou por ele. Victor, eu não sou quem você pensa que sou. O coração dele disparou. O que mais ele descobriria naquela noite? Ela olhou para Esmeralda, e o olhar delas parecia entender algo que ele não conseguia. As palavras que não foram ditas pairaram entre eles quando, de repente,
Tudo mudou. Um estrondo cortou o ar, seguido de um estourar de tiros. A multidão entrou em pânico novamente. Gritos, correria. A cena virou um verdadeiro inferno. Victor sentiu o chão tremer sob seus pés. Victor, vamos! Clara puxou o braço dele, mas a visão dele estava fixada na mãe. O que você sabe? O que está acontecendo? O desespero tomou conta dele e a frustração crescia. Mas antes que qualquer resposta pudesse vir, um homem surgiu das sombras, usando um capuz. Um gesto rápido, ele puxou a mãe de Victor, segurando-a com força. Desculpe, mas não posso deixar você escapar. Não agora. A cena parou. O mundo parecia girar devagar. Era um ataque direto e por um segundo, tudo que Victor sabia se desfez. Mãe! Ele gritou, mas ela olhou para ele com os olhos cheios de perdão. Eu sempre estive aqui, Victor. O passado não é o que você pensa. Ela foi arrastada para longe. O desespero tomou conta de Victor, seu coração bombardeado por perguntas e sentimentos. Uma revelação cortante atravessou seu ser. Aquela mulher não era só sua mãe, mas havia muito mais. Ela fazia parte de algo muito maior, um segredo que poderia mudar tudo, e então várias vozes sobrepuseram-se. Clara tentava explicar, mas as palavras se misturavam em meio ao caos. Eles estão atrás de você, Victor. É uma armadilha! Mas só então, aquela figura familiar no chão, Felipe, apanhou o pequeno dispositivo. Seu olhar estava fixo em Victor. É tudo verdade. O que eu tenho aqui pode mudar tudo. Mas a verdade não era simples. Victor, cercado por gritos e fumaça, teve uma ideia. Ele precisava entender o que mais estava envolvido. Estava tudo ligado a uma rede obscura. E o verdadeiro alvo era ele. Estava claro agora. Ele respirou fundo, a adrenalina correndo em suas veias. Felipe, o que você sabe? A pergunta saiu de sua boca. Mas antes que ele pudesse ouvir a resposta, outro tiro foi disparado. A multidão gritou. Todos corriam em pânico. E no meio da confusão, ao passar por uma janela quebrada, Victor viu algo que o fez parar no lugar. Em uma tela quebrada, uma transmissão estava passando. Uma gravação. Ele reconheceu o rosto de Esmeralda. A imagem dela estava entrelaçada com figuras em gravatas, sussurrando segredos obscuros. Os rostos eram familiares. Eram pessoas que ele havia conhecido, pessoas em quem havia confiado. O choque o paralisou. Tudo desmoronou. Esmeralda, aquela mendiga misteriosa, era parte de algo muito maior. E no fundo, ele compreendeu que sua vida inteira havia sido uma mentira. Não pode ser, ele murmurou, a verdade começando a fervilhar em sua mente. E ali, em meio ao caos, ele sentiu a realidade da traição. O que mais estava escondido nas sombras? Aquela verdade poderia destruir tudo o que ele conheceu. E ao olhar para sua mãe sendo levada, uma onda de desespero tomou conta dele. Ele estava prestes a perder não apenas a conexão com o passado, mas todos que ele amava. Eu preciso saber a verdade! Gritou, mas a multidão foi engolida pelo pânico. E enquanto as sirenes soavam ao longe, ele tomou uma decisão. Não pararia até descobrir quem realmente era. E nesse momento, a única pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais está escondido? Victor estava paralisado. A imagem da mãe diante dele era um choque. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, um movimento rápido ocorreu. Felipe, que estava no chão, se levantou com uma expressão de terror. Victor, é uma armadilha! O coração de Victor disparou. O que você quer dizer?
Ele olhou freneticamente entre os rostos familiar e ameaçador. A multidão ao redor começou a se dispersar, mas ele estava preso nesse turbilhão de emoções. Então, de repente, uma explosão de fumaça e fogo intercedeu. Um grupo de homens surgiu com máscaras, armados e prontos para agir. O desespero tomou conta de Victor. Ele viu sua mãe sendo arrastada para longe por um deles. Mãe! O grito saiu, mas sua voz era um eco perdido entre o caos. Você não pode segui-los! Gritou Clara, puxando-o pelo braço. É um plano! Eles estão atrás de você! Felipe se aproximou. Victor, escute! A verdade sobre a sua mãe sob Esmeralda é mais sombria do que você consegue imaginar. A urgência em sua voz era palpável, mas Victor apenas via um horizonte em ruínas. Ele olhou para o dispositivo na mão de Felipe. O que há neste dispositivo? O que você sabe? É a gravação de tudo. A ligação deles. Tudo o que você precisa saber, gritou Felipe, mas a multidão estava em alvoroço e os homens começaram a cercá-los. Então algo inesperado aconteceu. Clara, em um momento de desespero, empurrou Felipe. Você não pode deixar ele pegar isso! Ei! Num movimento rápido, arrancou o dispositivo das mãos de Felipe, segurando-o como se fosse a resposta para tudo. Aqui está a verdade, Victor. Os olhos de Victor se arregalaram. Ei! O que você está fazendo? Mas antes que pudesse reagir, os homens se moveram em sua direção. A tensão estava no ar. Clara virou-se e, em um instante que parecia demorar uma eternidade, ela pressionou um botão no dispositivo. A verdade será revelada, gritou. Um vídeo começou a rodar imediatamente. Todos pararam, olhando para a tela, e no instante seguinte, a realidade caiu como um raio. O que surgiu na tela deixou todos em choque. Era uma gravação de Esmeralda, seus olhos cheios de dor e determinação. Mas enquanto falava, uma voz familiar ecoou. O passado não pode permanecer oculto. O que fizemos vai nos assombrar para sempre. E quem estava ao lado dela era o pai de Victor, com um olhar sombrio interagindo com ela. O ar ficou espesso. Não, isso não pode ser verdade! Victor sussurrou, sentindo a sensação de chão se abrir sob seus pés. O que mais não sabia? Victor! A voz de Clara o trouxe de volta para a realidade. Você precisa entender. Esmeralda e sua mãe, elas não são apenas vítimas. Elas estão no meio de tudo isso. De repente, um grito cortou o ar. Alguém entre os capturadores rosnou. Caçem-nas! E enquanto isso, os homens se moviam rápido, como uma tempestade se aproximando. Clara olhou para Victor, seu rosto cheio de temor e algo mais. Você precisa escolher, Victor. Elas estão em perigo e você é o único que pode salvá-las. O desespero em sua voz despertou algo dentro dele, uma força que ele não sabia ter. Mas antes que pudesse responder, um dos homens se lançou em direção a Clara. Victor reagiu instintivamente, e na confusão ele viu seu momento. E foi nesse instante que a verdade o atingiu como um tsunami. Não era apenas uma batalha por poder, mas uma luta visceral por suas raízes. A lealdade e os segredos que sua família guardou a 7 chaves. Ele estava prestes a descobrir como tudo estava entrelaçado. Nesse momento, um eco de algo maior começou a se desenhar nas sombras. Uma conexão profunda que deixaria os relacionamentos e a percepção de todos em colapso. A imagem de Esmeralda e a revelação de sua mãe tomaram o lugar das certezas que ele já tinha. Victor, então, precisou decidir: escapar com Clara e o dispositivo ou arriscar-se em busca de Esmeralda. A tensão estava no ar e uma pergunta ecoava em sua mente: qual verdade é a mais perigosa?
Victor estava em estado de choque. A imagem da mãe lá na frente desafiava toda a lógica. Ele não conseguia acreditar que ela estava ali, em meio ao caos. Sua mente girava. O que está acontecendo? Por que agora? Ele mal tinha tempo de pensar quando Felipe gritou: "É uma armadilha, Victor! Você precisa sair!" Antes que pudesse reagir, tudo explodiu em ação. Os homens de capuz se aproximaram, armados. O pânico tomou conta da multidão. "Alguém está tentando nos pegar!" Clara gritou, puxando o braço dele. Mas enquanto tentavam fugir, um grito cortou o ar. Era a voz de Esmeralda. Ela estava sendo levada, lutando cercada por sombras. "Não!" Victor gritou. Mas as palavras se perderam no turbilhão de gritos e explosões. Ele queria correr para ela, mas os homens estavam muito próximos. Em um momento de desespero, ele olhou para o dispositivo que Clara segurava. "O que você fez? O que está nele?" "É a verdade, Victor. É tudo o que precisamos." Ela estava em pânico. O olhar dela refletia um misto de medo e determinação. "Aumenta o volume!" E antes que pudesse dizer mais, um dos homens se lançou em direção a eles. A tensão era palpável. Victor sentiu uma adrenalina disparar. Ele não podia deixá-la ser levada. "Não! Para!" Ele avançou com um grito. "Victor, não!" Mas ele estava em movimento, os instintos tomando conta. Ele sabia que a única chance era agir. E enquanto avançava, uma explosão ocorreu atrás deles. O impacto o lançou ao chão. A fumaça tomou conta. Quando finalmente conseguiu se levantar, tudo estava em silêncio por um segundo. Mas o que ele viu congelou seu coração. A imagem na tela do dispositivo de Clara começou a rodar. Ele notou que agora estavam todos parados, fixos na tela. As palavras de Esmeralda ecoaram. "O passado nunca morre. Ele sempre volta para nos assombrar." E para seu espanto, o pai de Victor apareceu na gravação, sorrindo, mas com um olhar sombrio. Victor não podia acreditar. Ele rapidamente ligou os pontos. A mendiga, a mãe, tudo condizendo ao mesmo passado que pensava estar enterrado. "Não, isso não pode ser verdade!" A incredulidade se instalou. A dor e o desespero se misturaram. E então a gravação começou a revelar segredos obscuros, nomes, mentiras e traições. O que Esmeralda estava envolvida era muito mais do que ele poderia imaginar. Neste exato momento, um tiro ecoou. Clara gritou e um dos homens caiu. A multidão agora estava em frenesi e a imagem na tela se distorcia conforme a confusão aumentava. Mas no meio disso, algo ainda mais chocante aconteceu. Um segundo homem se virou e Victor lhe reconheceu o rosto. Era Ricardo, seu amigo de infância. "Victor, nós precisamos falar. Você não sabe a verdade sobre a sua mãe." Ele gritou e a voz dele soou como um golpe. "Ricardo, o que você quer dizer com isso?" Victor estava atravessado entre o alívio de ver um amigo e o medo do que ele poderia revelar. Subitamente, o homem que estava com sua mãe surgiu. Ele não estava mais disfarçado. Era uma figura poderosa que Victor conhecia muito bem. "Você cresceu tanto, Victor. Eu sou seu verdadeiro pai." O mundo girou. O choque tomou conta dele. As peças começaram a se encaixar. E tudo o que ele sabia se desfez em um instante. "Como é possível?" "Não podemos explicar agora. O que está em jogo é maior do que você pode imaginar." A forma como ele falava era ao mesmo tempo autoritária e desesperada. Victor sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cada segredo e cada laço agora estava interligado em um caos de emoções. Ele não sabia em quem confiar. E no ar pairava a pergunta paralisante: quem sou eu realmente? No meio do grito de Clara e da revelação avassaladora, uma pergunta ecoou: estarei pronto para descobrir a verdadeira natureza da minha família? E a que ponto esse jogo realmente chega?
Uma nova tempestade estava prestes a eclodir, e ele precisava decidir o próximo passo. Victor estava paralisado. A figura da mãe, em meio ao caos, desafiava toda a lógica. Um segundo atrás, ele estava lutando para entender se tudo aquilo era real. E agora, ouvir que ela era seu verdadeiro pai soou como um golpe mortal. Ele olhou para ela, buscando respostas dos olhos dela. Mas o que encontrou foi uma mistura de pena e medo. "Você não pode acreditar nele!" gritou Clara, quebrando o transe. "Ele está apenas tentando manipular você." Os homens se moviam em torno deles. A multidão parecia sufocar. As vozes se misturavam a gritos. A fumaça preenchia o ar com um cheiro forte e sufocante. "Mãe, o que isso significa?" Victor mal conseguiu formular a pergunta. A expressão dela endureceu. "Victor, isso é gigantesco. Há muito que você não sabe. E eu não pude te proteger." Suas palavras emanavam um desespero profundo. Ali, no meio daquele redemoinho, Felipe se lançou na direção de Victor. "A gravação, Victor! É isso que importa. Tem algo que você precisa ver." Ele segurava o dispositivo, os olhos arregalados, transbordando com a urgência da revelação. Seu pai, ele está no meio de tudo. E o que aconteceu com Esmeralda é uma questão de sobrevivência. "Esmeralda!" Victor pensou, a preocupação apertando seu peito. "Onde ela está?" Um novo grito. Não era de Clara. Era de Esmeralda. Ele percebeu que ela estava cercada por mais homens. Ela os encarava. Mas não havia medo em seu olhar. Havia uma expectativa, como se soubesse exatamente o que fazer a seguir. "Fuja, Victor!" ela gritou. "Você não entende. Eles não são quem dizem ser." Mas antes que qualquer um pudesse responder, a cena se transformou em caos. A explosão próxima foi ensurdecedora. O instinto de sobrevivência tomou conta e, em um instante, todo o contexto mudou. Victor viu tudo em câmera lenta. O brilho do fogo, o pânico na multidão, as sombras que ameaçavam avançar. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. O céu se iluminou com o reflexo do neon nas janelas dos prédios. E juntamente com ele, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era um homem que ele pensou estar morto. Victor. E gritou: "Eu estou aqui! Eu sempre estive!" A voz era cortante, mas presa em um eco de confusão. Victor ficou paralisado. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. "Papai?" A palavra escapuliu de seus lábios como um sussurro. O homem à sua frente causou uma onda de emoções que ele não sabia como lidar. Como isso era possível? A dúvida cortou seu coração. Tudo o que ele acreditava saber sobre a vida dele estava na balança. Mas antes que ele pudesse processar a nova realidade, o homem avançou. "Você não entende, Victor. Estamos em perigo. Todos nós", dizia com desespero na voz. E de repente tudo virou uma batalha entre amigos e inimigos. O silêncio se tornou um grito ensurdecedor quando Ricardo, com os olhos fixos em seu pai, exclamou: "Você está de volta? Mas por quê? O que você realmente quer?" A tensão bombava no ar pesado. As respostas estavam ao alcance, mas pareciam eternas. "O que você sabe?" Victor perguntou a Ricardo, a voz falhando com a pressão. "Eu sei de tudo, mas não podemos discutir aqui. Eles estão se aproximando." A urgência nos olhos de Ricardo penetrava a fundo. Mas antes que qualquer um pudesse agir, a multidão estava fora de controle. A fumaça espessa encobria tudo. As vozes se tornaram gritos. E ali à sua frente, uma sombra saltou. Clara. As mãos dela estavam manchadas de sangue. "É isso que você queria? É assim que quer a verdade?" Ela gritou.
e todos se calaram ao perceber o que realmente estava em jogo. Victor sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O que ela tinha feito? E por quê? O tumulto era como um redemoinho, levando-os todos para um destino incerto. A própria Clara, sua confidente, agora era uma estranha. Ali, a linha entre o bem e o mal se desintegrava. Tudo se tornava nebuloso novamente. Quem realmente estava jogando o jogo e quais eram as verdadeiras intenções de cada um deles? As perguntas fervilhavam. Precisamos descobrir. Mas como? Victor pensava, o pânico pulsando em suas veias. Uma nova tempestade precisava ser enfrentada. A luz que cortava a fumaça, suas explicações e a conexão entre todos eles começou a desvanecer enquanto ele lutava contra o turbilhão de emoções. O que mais havia escondido? O que a família dele realmente significava? E no final, na mente dele, uma única pergunta ecoava, mais intensa do que nunca. Em quem eu realmente posso confiar? O caos era insuportável. As sirenes cortavam o ar enquanto a multidão corria em pânico. Victor estava paralisado, olhando para a gravação que se desenrolava na tela. As palavras de Esmeralda ecoavam em sua mente. Ela era parte de tudo, sim, mas também havia mais. O que ele tinha certeza estava se desmoronando. Victor, precisamos sair agora. A voz de Clara o puxou para a realidade. Mas antes que pudesse reagir, a figura de seu pai se aproximou. A urgência em seus olhos dilatados. Você não entende. Eles estão atrás de você e Esmeralda. Precisamos ir. Agora! O homem, que ele pensou estar morto, parecia genuinamente preocupado. O tempo parou enquanto ele tentava entender se tudo aquilo era uma armadilha ou não. Mas havia algo verdadeiro no olhar dele. Então a tensão explodiu, o barulho de tiros soou e os homens de capuz avançaram. Vá! Gritou Ricardo, puxando Clara para a segurança. Victor hesitou. Uma parte dele queria fugir, mas a outra estava presa à necessidade de respostas. A verdade o chamava. Esmeralda! Ele gritou, correndo até onde ela estava cercada. A mendiga mantinha uma postura desafiadora, seus olhos ardendo com a força da verdade. Victor, não acredite nas mentiras! A verdade é mais sombria do que você imagina. Mas se eles a pegarem... Ela foi interrompida por um empurrão. Cale-se! Gritou um dos homens. Mas a voz dela ainda ecoou. As palavras cortaram o ar como uma faca. Victor sentiu que estava prestes a perder tudo. Sem pensar, ele se lançou na direção de Esmeralda. Se soltar, ela não fez nada! Gritou. Mas a tensão estava em seu auge. O som de mais explosões e gritos ressurgiu. O espaço começava a se encher de fumaça mais uma vez. E a sensação de desespero tomou conta dele. Então, tudo aconteceu de uma vez. Os homens, culpados lutando contra os que tentavam resgatá-los, estavam perdendo. Uma patrulha da polícia chegou, cercando a área. As pessoas estavam em estado de choque e as luzes azuis da polícia cortavam as sombras. Victor, é a sua chance! Clara gritou, apontando para a saída. Mas algo dentro dele não permitia que ele partisse. Ele olhou para a Esmeralda. Você fica? Temos que nos unir. O passado está nos perseguindo. Ela respondeu e ele entendeu a urgência. Eles precisavam enfrentar isso juntos. Ricardo avançou. Não há tempo para discutir. Se você não fugir agora, eles vão te pegar também. O jogo não acabou. O pânico na voz dele foi como um chamado à ação. Victor respirou fundo, a adrenalina correndo em suas veias. Ele olhou uma última vez para Esmeralda. Vamos juntos!
Nós podemos enfrentar isso. Nós temos que descobrir a verdade. Com a determinação tomando conta, Victor avançou. Os tiros soaram mais uma vez, mas agora ele estava ciente. Ele não estava mais sozinho. Clara, Ricardo e Esmeralda estavam com ele. Eles formaram uma linha, juntos, prontos para descobrir o que estava por trás de toda aquela fúria. Mas o que a verdade iria revelar? O tempo estava se esgotando, e com uma última olhada para o futuro incerto, Victor fez a única coisa que podia fazer. Ele se lançou para a frente. E assim, enquanto o mundo ao seu redor girava em um turbilhão de dúvidas e emoções, o coração de Victor pulsou com uma única certeza. Ele estava pronto para desvendar sua vida, por mais sombria que fosse a verdade. Se você chegou até aqui, este é o seu momento de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. É a sua chance de fazer parte dessa jornada. E não se esqueça de esfregar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou do desfecho. Eu quero ouvir suas vozes. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem a importância.